Olá, seja bem-vindo. Hoje nós vamos fazer a leitura do capítulo 6 do Evangelho de João. Vamos lá? A primeira multiplicação dos pães. Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades, e uma grande multidão continuava a segui-lo, porque via os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então, aqui nesse versículo 2, a gente já vê que o pessoal estava interessado nos milagres de Jesus, né? Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Estava próxima à festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: Onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Então aqui, fica um alerta para nós, para a nossa vida. Quando Jesus perguntar ou pedir alguma coisa para nós, pode ter certeza que ele já tem a resposta. Ele quer somente formar a nossa mentalidade, né? Colocar a mente dele em nós. Então aqui, na verdade, ele está querendo dizer: eu quero saber como você pensa. Você pensa como eu? Versículo 7. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Então aqui a gente vê a resposta de Filipe, uma resposta racional, né? Ele faz até contas aqui, falando que dá 200 denários, né? Como se fosse um salário. Não seria suficiente para alimentar, né? Versículo 8. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Então André, ele foi humorado, né? Ele até brincou, né? O que são apenas 5 pães e 2 peixinhos para esse tanto de gente? Versículo 10, disse Jesus: Mandem o povo assentar-se. Havia uma grama naquele lugar e todos se assentaram, em cerca de 5.000 homens. Aproximadamente aqui dava umas 20.000 pessoas, contando mulheres com crianças, né? Porque eles contavam somente os homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez os mesmos com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos discípulos: Ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Então aqui nós vamos falar sobre 5 lições da multiplicação que Jesus deixa para nós. A primeira, né? Comece pelo que você tem. Então, Jesus pergunta para nós: o que você tem? Né? O que você tem aí? Né? Por onde que a gente vai começar? Segundo, organize-se. Né? Então, ali, provavelmente aquelas pessoas sentaram em grupos na grama, né? Para poder receber o alimento. Então, quando a gente se organiza, né? Tem grande chance da gente conseguir, né? Multiplicar. Terceiro, agradeça, né? Tem uma frasezinha que fala assim: agradece que cresce. Então, sempre seja grato por tudo aquilo que você tem, né? Que você usufrui, que a gente não merece nada, não tem direito a nada, né? Jó fala: no viemos e ao pó retornaremos, né? Então, tudo que nós temos aqui é privilégio de Deus, nós somos mordomos de Deus. Então, tudo Ele empresta para nós durante esse curto período de tempo da nossa vida aqui nessa terra. Quarto, reparta com os outros, que entra o princípio da generosidade, né? Quanto mais você divide, mais se multiplica na sua vida. E a última, né? Número 5 é não desperdiçar, né? Não desperdice nada, né? Esteja ali sempre aproveitando. Às vezes o que não serve para você pode estar sendo assim, uma necessidade do seu vizinho hoje. 14. Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, esse é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Então aqui as pessoas elas estavam diante de Cristo, reconheceram, né, Jesus. Só que ao invés de ter uma atitude ali de rendição, de submissão, de adoração, eles queriam forçar ele a fazer a vontade deles, né? Queriam torná-lo rei à força. Então, quando a gente estiver diante de Cristo, que a nossa atitude seja de rendição, de submissão, de adoração, né? Que a gente tenha um coração quebrantado em sua presença. O próximo título aqui para mim é Jesus anda sobre as águas. Ao anoitecer, seus discípulos desceram para o mar, entraram num barco e começaram a travessia para Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. Aqui Jesus foi orar.
Soprava um vento forte e as águas estavam agitadas. Depois de terem remado cerca de 5 ou 6 quilômetros, viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre o mar, e ficaram aterrorizados. Mas ele lhe disse: Sou eu, não tenha medo. Então aqui, né, é uma mensagem para nós. A gente tem que tomar cuidado e não ficar com medo quando o Senhor começar a agir de uma forma diferente da nossa vontade, né? Então se animaram a recebê-lo no barco e logo chegaram à praia para a qual se dirigiam. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado no outro lado do mar percebeu que apenas um barco estivera ali, que Jesus não havia entrado nele com os seus discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Então alguns barcos de Tiberíades aproximaram-se do lugar onde o povo tinha comido pão após o Senhor ter dado graças. Então aqui a gente pode fazer uma reflexão, né? Será que esses pessoal eles queriam Jesus? Ou será que eles queriam só o que ele pode fazer, né? 24. Quando a multidão percebeu que nem Jesus nem os discípulos estavam ali, entrou nos barcos e foi para Cafarnaum em busca de Jesus. Próximo título: Jesus, o pão da vida. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? E Jesus respondeu: A verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Então eles queriam, né, os benefícios de Jesus, pois achavam que os benefícios de Jesus eram maior que o próprio Jesus. 27. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então aqui Jesus está dizendo, não foquem, né, não trabalhem pelas coisas terrenas, mas busquem as coisas eternas. Então lhe perguntaram, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Então, o nosso trabalho, o nosso ministério é crer, confiar em Jesus e nos relacionar, né? Conhecer Ele, dedicar a nossa vida em conhecer a Ele. Então, lhe perguntaram, que sinal miraculoso mostrarás para que o vejamos e creiamos em Ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram maná no deserto, como está escrito, Ele lhes deu a comer pão do céu. Declarou-lhe Jesus, digo-lhes a verdade, não foi Moisés que lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai que lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Então Jesus, ele não veio te dar nada. Ele veio ser a sua satisfação, né? Um exemplo lá em Êxodo 3:14, onde Moisés está conversando, né, lá com o próprio Deus, que está em figura da sarça ardente, e ele fala, mas quando me perguntarem em nome de quem eu irei e tal, né? E aí Deus fala para ele, manda dizer que o eu sou que te enviou, né? Então, em João, no livro, né, ele faz 7 declarações e uma é essas, eu sou o pão da vida. Então, Jesus, ele não é um exemplo para nós, para a gente compreender melhor, né? Ele não é o padeiro, ele é o pão. Então, ele não é a pessoa que faz o que você precisa, ele é o que você precisa. Então, se você precisa de uma cura, ele é a cura. Se você está atribulado, ele é a paz. Se você está necessitado, ele é a provisão. Então, nele tem que estar a nossa satisfação todos os dias. 36. Mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Todo o que o Pai me der virá a mim, quem vier a mim eu jamais rejeitarei, pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Jesus, ele não rejeita ninguém. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Porque a vontade de meu Pai é que todo que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Com isso, os judeus começaram a criticar Jesus, porque disseram, eu sou o pão que desceu do céu. E dizia, este não é Jesus o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como ele pode dizer desci do céu? Respondeu Jesus, parem de me fazer críticas. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, Deus que toca no coração das pessoas, né? Para ir até Jesus. Está escrito nos profetas, todos serão ensinados por Deus. Todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. Ninguém viu o Pai a não ser aquele que vem de Deus, somente ele viu ao Pai.
Asseguro-lhes que aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então aqui, né, ele está respondendo a uma pergunta: como comer desse pão? Né? Como que nós podemos comer desse pão? Crendo em Jesus, né? Crer, confiar. E crer é diferente de confiar, né? Que dá um exemplo para vocês de um filho que está em cima do muro e aí o pai chega e fala para o filho pular. E aí ele fala: você acredita que eu posso te segurar? E ele fala: acredito. Então se joga, né? Aí ele fala: não, espera, né? Então aí você sabe a diferença entre crer, acreditar e confiar, né? Quando nós confiamos em Deus, a gente se joga, se lança, porque a gente tem certeza que Ele é nosso Pai e a gente duvida que Ele não vai segurar a gente, né? Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si. Como pode este homem nos oferecer a sua carne para comermos? Jesus lhe disse: eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então aqui Jesus responde a outra pergunta: o que comer, né? Antes nós falamos como, agora ele está falando o que eu devo comer. Então, o que eu devo comer? O Evangelho, né? Todo o Evangelho, toda a nossa confiança e satisfação, ela tem que estar na cruz, no sacrifício de Jesus na cruz. Então aqui ele está falando, né? Que todo o que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então nós cremos na ressurreição. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo o que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Então, quando a gente crê em Jesus e participa, né, do sacrifício na cruz, né, e crê nesse sacrifício, na ressurreição de Jesus, a gente se torna um com Ele, né? Então, da mesma forma como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu do céu. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram, mas aquele que se alimenta desse pão viverá para sempre. Ele disse isso quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Muitos discípulos abandonam Jesus. Aqui o versículo 60. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra, quem consegue ouvi-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhe disse: isso os escandaliza? O que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito da vida? A carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iriam trair, né? Que no caso aqui ele está falando de Judas. E prosseguiu: é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim a não ser que isso lhes seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Então aqui nós vamos responder uma outra pergunta, né? Que direto aparece: por que algumas pessoas não comem desse pão? Nós temos dois motivos. O primeiro é a familiaridade, que gera a incredulidade, porque o próprio Jesus falava que ele não era honrado na sua própria terra, né? Então, familiaridade tem a ver com ter informações, né? Sobre uma pessoa religiosa, ela tem informações sobre Jesus, né? Mas ela não tem intimidade, relacionamento. Então, aqui no 42, Jesus, ele tá falando aqui, ó, e dizia: este não é Jesus, filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como ele pode dizer descido do céu? Então, eles tinham informações a respeito de Jesus, eles sabiam quem ele era, né, sua família, mas eles não tinham relacionamento, né, que é diferente. É a familiaridade da intimidade. Intimidade gera fé, porque tem a ver com relacionamento. Então, aqui, o segundo motivo é porque é indigesto, porque Jesus, ele não fala o que nós queremos ouvir, ele fala sobre o inferno, ele fala sobre o pecado, ele fala sobre a justiça, ele fala sobre uma santidade, né, uma separação do mundo. Então, não é agradável ao ouvido de todos. 67. Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Então, seguir Jesus, gente, é entender que Ele é Deus, que nós somos apenas servos. Nós temos que ser submissos a Ele, nos rendermos a Ele, né? Entregar nossa vida e nos jogar em seus braços, porque Ele é nosso Pai.
né? E eu duvido ele não pegar a gente, nos segurar, não amparar, porque ele é nosso Pai, ele vai nos pegar, a gente pode confiar. Então Jesus respondeu: Não fui eu que os escolhi, os 12, todavia um de vocês é um diabo. Ele se referia aqui a Judas novamente, né, filho de Simão Iscariotes, que embora fosse um dos 12, mais tarde haveria de traí-lo. Espero que você tenha gostado, continue acompanhando a nossa série. Se você não viu os últimos capítulos, volta aí, estão todos salvos aqui na playlist. Deixa um comentário, deixa um like, se inscreve no canal. E semana que vem nós teremos o capítulo 7 do Evangelho de João. Deus te abençoe.